Ele tem isso aqui, ó, escrito, ó, já de capa. Olha a preciosidade. 1883, a festa literária. Aqui, ó. A festa literária de 1883. O livro foi feito ainda quando o Brasil era um império. O governante era Dom Pedro II. Apresentando para vocês então um livro ainda feito no período de Dom Pedro II aqui no Brasil, 1883. Ainda tínhamos escravidão no Brasil. Então aqui mostra, ó. Aqui mostra o livro, então foi de Francisco Alves, escrito a pena, com todo cuidado para manusear o livro. Todo cuidado é pouco. Festa literária com 2 T's. Data da publicação então foi dia 30 de agosto de 1883. A festa literária, por ocasião da fundação, de fundar-se na capital do Império a Associação dos Homens de Letras do Brasil. Rio de Janeiro, topografia nacional, 1883. Rio de Janeiro era a capital. Só para vocês terem uma ideia, não é um simples livro. Provavelmente o Francisco Alves tem escrito, né? Aqui vocês podem ver, escrito apenas. Isso aqui não é do livro. Mas isso dá mais valor ainda, porque o livro houve um diálogo com uma ou mais pessoas. O que o livro provocou, a ponto de escrever poesia. Vamos para o início do livro. Em nome da confraternidade literária entre os povos latino-americanos. E mais. Aqui, ó. E mais escritas. A pena. Ainda. Provavelmente leituras ao longo do século anterior ao nosso. Introdução. Quando esse livro sair a público, estará realizado um dos maiores acontecimentos desde 1830 até hoje, pelo que toca às letras nacionais. Queremos falar da fundação de uma sociedade que se propõe a tarefa certamente muitíssimo difícil, mas não inexequível, de animar a profissão literária no Império, encarando de frente o problema da existência do escritor pelo escrito. Facto análogo ao que no Brasil ocorre agora, deu-se em 1838 na França, onde, conquanto já fosse uma realidade, a união dos homens de letras, alguns dotados de maior observação julgaram conveniente estreitar ainda mais, por uma associação que substituísse o isolamento, os laços da boa amizade e confraternidade que ligavam todos os membros da grande família literária. Havia já a união, mas o trabalho intelectual não assegurava senão imperfeita e indiretamente aos homens de letras a posição a que eles têm jus. Resolveram opor-se em nome de um direito, no interesse dos autores, à reprodução das obras literárias feitas por certos jornais que se mantinham de empréstimos não autorizados. Era a consagração da propriedade literária. Assim, regulada a reprodução, não se demorou a dar aos autores recursos que até então lhes tinham fugido. As nossas condições são muito diferentes e muito mais ingratas que as da França. Nós não temos sequer a profissão, quanto mais a propriedade literária. Oferece-se de graça a obra a quem imprima, e nenhum editor a aceita. Poucos, quase nenhum são os jornais, ainda os que, pela sua solidez, estariam no caso de dar a mão aos homens de letras, que publicam, remunerando-os, trabalho literário de autor nacional. O escritor brasileiro, se lhe falta tal ou qual posição política ou administrativa, não vale somente sua literatura. Não tem autonomia. Ora,
Isto é um vício que convém atacar de frente, ainda que o ataque haja de levantar, como é natural, feroz reação. Não se trata, por ora, de propriedade literária, porque de bom grado a reconheceriam aqueles que não têm necessidade de trabalhos nacionais para os seus leitores. A escrita carregada do século XIX, ela é um pouco difícil de fazer a leitura, mas isso é o que me atrai. Trata de fazer da profissão das letras uma realidade, de criar para o homem que, a exercer a posição que só há de ter quando puder viver do produto das suas obras. Trata-se, portanto, antes de tudo, de dar leitores a estas obras, de dar ao livro um público certo, com que o livro possa contar como conta o jornal. Um público que, pelas leis do gosto, pelos hábitos e educação literária, procure o livro apenas anunciando, ainda que a imprensa diária guarde silêncio sobre ele. Um público que torne o literato independente não só do editor interesseiro e voraz, mas também do jornalista que, guardando silêncio ou hostilizando a obra, não faz jus uso da fácil superioridade que lhe dá a natureza de sua profissão. Trata-se de facilitar ao escritor meios de publicar os seus escritos e assegurando-lhe, se não a totalidade, ao menos a metade do produto líquido. Mas ainda isso não é tudo. Como é quase certo que na luta pela existência, enquanto as condições do meio literário não se tornam mais brandas, o escritor deve ficar exposto a grandes reveses. Convém que, ocorrendo esta hipótese, ele ache auxílios contra a conspiração ou a calamidade deste meio. Nossa, eu me sinto com muita dificuldade de fazer a leitura, porque a gente não está habituado a esse tipo de expressão carregada de um tempo histórico. Mas isso é história, né? A língua ela é viva, a língua ela vai se adaptando, vai se alterando conforme o tempo. Da mesma forma que o português veio do latim, o espanhol veio do latim, o italiano, o francês, creio que o romeno. Então, algumas línguas, elas, exatamente nesse processo histórico, elas também vão se alterando, como o português de Portugal comparado ao português brasileiro, ou comparado ao português angolano, moçambicano, são carregados também de distinções do seu processo histórico, né? Uma sociedade de letras, retornando à leitura, portanto, que se organizasse no Brasil sem dedicar séria atenção ao futuro do escritor e de sua família, não resolveria senão incompletamente o problema. A que teve, porém, a sua primeira manifestação no dia 30 de agosto último, data da publicação do livro de 1883, não perdeu de vista esse segundo ponto. Agora ele está ressaltando a importância da criação desse grupo literário aqui no Brasil, o primeiro, né? E o quanto era a segunda visão dele, necessário proteger os escritores e fomentar os livros para que alcance leitores, né? Alcançou. Estou em finalzinho de 2024 fazendo a leitura, ou seja, esse livro alcançou o propósito. Chegou a um leitor em 2024. O homem de letras no Brasil, nós o esperamos cheios de confiança na justiça da causa. Há de ter dentro de algum tempo quem lhe olhe por ele, os seus próprios pares. Se vier a cair em penúria, mão amiga lhe oferecerá o socorro, menos como generosidade do que como dever.
Se falecer, sua viúva e filhos estarão isentos de pedir em subscrições para muitos importuna o óbolo de caridade sem espontaneidade. Deve ser obulo. Obulo de caridade, né? Obulo de caridade sem espontaneidade. Numa palavra, o patriotismo, a fraternidade e a arte terão lançado definitivamente no solo brasileiro os alicerces de uma obra mental que a geração futura, superior aos artifícios de mal, inspirada emulação, há de revalidar com o seu consenso e completar com a sua sabedoria. Seria grave desatenção para a justiça da história atribuir aos que colocam a primeira pedra desta obra o mérito exclusivo de a terem iniciado. Não há facto sem antecedentes. Tudo é processo histórico. Tudo que acontece hoje vem de algo anterior. É isso que ele quer dizer. Este tem as suas relações num passado de mais de 20 anos, mas proximamente ele se liga ao impulso desinteressado, melhor diremos heróico, a que se deve uma das mais úteis publicações que o Brasil inscreve no inventário de suas letras. Queremos referir-nos à Revista Brasileira, onde a nossa mentalidade pôs em claro relevo os testemunhos de forças que muitos julgavam fora de sua capacidade. Com a suspensão da revista, houve uma como paralisia na rivalidade que ela impulsionara. Houve dispersão das atividades intelectuais de que a benemérita publicação fora o centro por quase 3 anos. Cessando de manifestar-se, porém, elas não cessaram de existir. Existiam, existem. A atualidade o demonstra. Bastou uma circunstância feliz para que de novo se patenteassem, porventura augmentadas pela economia e concentração em cujo regaço se refizeram. Foi a luminosa recordação dessa revista que, tirando proveito da circunstância a que nos referimos, a chegada de 2 literatos ilustres, surgiu o pensamento de fundar a Associação dos Homens de Letras, cujo órgão, Revista Brasil, poderá considerar-se a continuação da Revista Brasileira. E porque entre a publicação que cessou em 1881 e a que deverá efetuar-se dentro de pouco tempo, se interpõe o sarau da leitura, celebrando a 30 de agosto próximo findo, em honra dos ditos literatos, faremos o histórico desse sarau para a melhor lição dos fatos. Desde que constou a nomeação do senhor diretor Vicente G. Quezada para enviado extraordinário e ministro penitenciário da República Argentina nesta capital, um amigo teve a ideia de entender-se com outros a fim de promover oportunamente uma demonstração de apreço em honra do escritor que se distingue pela lealdade de caráter, amor ao trabalho, serviços à imprensa e à história, e ultimamente pelo empenho em combater do seu posto naquela república o isolamento dos povos latino-americanos no tocante à vida literária. Chegando ao Brasil, o Dr. Quezada, em prática íntima, revelou desejos de conhecer os nossos homens de letras, estabelecer com eles relações de coleguismo, estender-se com os mais constantes no trabalho sobre os meios de entreter essas relações entre 2 literaturas irmãs pela raça, estrangeiras pela distância intelectual, que torna desconhecida uma da outra quando os respectivos países se prendem nos laços da vizinhança geográfica que a diplomacia e o comércio tornam mais estreitos e menos ásperos no dia a dia. Menos ásperos hoje em dia é que eles estavam vindo da recente guerra no Paraguai.
exatamente entre essas nações, né? Brasil e Argentina estavam envolvidos, né? Nessa relação com uma guerra no vizinho. E um pouco antes, o Rio Grande do Sul chegou a se separar, como várias províncias no Império também se rebelaram. Mas aqui ele se referia exatamente ao conflito no Paraguai. Se porventura já não estivesse por muitos antecedentes entrevistas à natureza da demonstração, a insistência do ilustre escritor em relacionar-se com os representantes de nossas letras a teria indicado. De fato, uma festa que tomassem parte os nossos literatos, exibindo produções originais pelas quais se pudesse, ainda que imperfeitamente, aquilatar o nosso sentimento estético, outros unicamente concorrendo com sua presença, visto que era forçoso limitar o número dos leitores, desenhou-se logo como a demonstração mais apropriada. A esta ideia que ganhou mais força com a chegada do Dr. Ernesto Quezada, digno filho do distinto ministro argentino, seu companheiro na direção de Nueva Revista de Buenos Aires e jovem de reconhecido talento e instrução. Veio natural e logicamente ligar-se a outra no momento deslembrada, a afundar-se pela mesma ocasião a Associação dos Nossos Homens de Letras. A demonstração teria assim um caráter duplo. Seria ao mesmo tempo cortês e útil. Renderíamos homenagens aos méritos dos dois hóspedes amigos e lançaríamos os fundamentos de uma instituição permanente e proveitosa. Pelo que respeita à associação, eram já conhecidas, ainda que de pouco, algumas tentativas no sentido de criar. Nomes prestigiosos e bem quistos não puderam realizar tão digna aspiração. Não seria, talvez, fácil realizá-la no tempo em que pretenderam. As circunstâncias, quando outras não ocorressem, de se ter dado caráter muito secreto e íntimo a um fato que deveria ter o da mais vasta publicidade. Não poderia deixar de dificultar o privilégio dos poucos escolhidos a ponto de o fazer gorar. Amestrados por essa experiência e desejosos de fundar a associação destinada a servir de vínculo vital das letras nacionais e de uma brilhante afirmação da independência que interesses estranhos perseveraram em negar à literatura brasileira, os membros da comissão incumbida de promover a festa julgaram chegada a ocasião de plantar no solo pátrio a semente sob o fertilizador influxo da luz pública e da confraternidade internacional, convidando para o amplexo não estes ou aqueles amigos do peito, mas todos os que nesta terra cultivam o árduo campo literário pelo livro, pelo periódico e até pelo manuscrito, que a modéstia ou a falta dos meios impede de sair da pasta do autor. Não era possível, segundo cremos, estabelecer base mais larga, nem convincente, estabelecê-la mais estreita. Todas as atividades, todas as aptidões que intervêm no comércio das letras, desde a mais humilde até a mais remontada, deveriam ter lugar nesta arena que pode vir a ser glorioso e utilíssimo campo. E se, não obstante este largo horizonte traçado, a área onde se deve dar a campanha incruenta, sentimentos ou motivos particulares que devemos respeitar, afastarem alguns dos nossos homens de letras, tenham este fato por muito lógico. Se não se manifestassem de tão diversos modos de encarar as condições literárias e a primeira chamada acudissem
pressurosos, como em França, todos os que vibram a arma da pena, forçoso seria em concluir que, em vez de precariar, eram elas minimamente auspiciosas e que esses trabalhadores tinham a disciplina dos exércitos organizados e aguerridos, o que não seria a expressão da verdade. Nossa, muito legal a relação que ele faz da guerra, das armas, com a arma que é o que tem o escritor, que é a caneta. Uma boa analogia. Por mais literário, porém, que fosse o intuito da festa, não era justo limitá-la aos homens de letras, porque, se por um lado ela deveria exprimir uma demonstração dessa natureza, e se por outro significava o estabelecimento de uma associação literária, ofereceria um terceiro aspecto, o da propaganda, que não deveria restringir-se aos literatos, antes convinha colocar sobre as vistas das famílias a fim de se mostrarem mais interessadas pelas obras da profissão das letras. Devia colocar-se sob as vistas do legislador, de quem esperamos, entre outras providências, o remédio para que os males provenientes das disposições fiscais sumamente prejudiciais aos interesses da referida profissão, sob as vistas do corpo diplomático, tanto porque pertence ao mesmo corpo um dos ilustres escritores a quem era consagrada a homenagem, como porque a propaganda de um lado internacional, talvez o mais generoso, enfim, sob as vistas do chefe da nação, altamente interessado na elevação intelectual do país, e um dos fatores da lei, SM, o imperador, ainda quando não se tratasse senão de uma festa puramente literária, não podia ser esquecido, nem grave faltas em semelhante reunião, porque se ele não fosse um soberano, seria pura e simplesmente um homem de letras, porque no ato de notoriedade pública, que não é fácil apagar da história, ele tem demonstrado a sua grande e irresistível predileção pelas lutas da inteligência. Ele está falando de Dom Pedro II, e Dom Pedro governou até mais alguns anos, 1889, na qual ele sofreu um golpe pelos militares que proclamaram a República. A família real foi embora, Dom Pedro foi embora. Ele realmente gostava muito de ciências. Ele mesmo era um defensor, né, que ele mesmo gostaria de proclamar a República, mas quem o sustentava no poder não iria defender que ele fizesse isso, né? E quando ele foi embora, ele não aceitou receber levar um valor em dinheiro. Ele vai para Portugal, fica alguns meses, onde era a família dele, e ele vai para Paris, vive mais uns 3 anos de uma vida simples até sua morte. Sob esses auspícios, depois da comunicação a que se responderam os 2 literatos argentinos, expediu-se o convite aos jornalistas, escritores, membros do governo e do parlamento, corpo diplomático e famílias distintas. Seguem-se na ordem cronológica os referidos atos. Aqui ele cita inúmeros atos e é uma cópia desses atos, né? Vou ler um aqui pelo menos. Rio de Janeiro, em 20 de agosto de 1883, e o excelentíssimo senhor, são conhecidos nesta capital os serviços prestados por Vossa Excelência, o seu digno filho, o senhor Dr. Eduardo Quezada, Ernesto Quezada, como escritores, a fim de combaterem, pelo que toca às letras, o isolamento dos povos da América Latina. Inspirando-se no mesmo sentimento de fraternidade, estenderam os abaixo assignados, os que assinam, que preenchiam um dever e conveniência literária, promovendo, em homenagem a tão distintos homens de letras, a reunião dos nossos literatos num sarau de literatura que Sua Majestade o Imperador se designará a honrar com a sua presença. E há de realizar-se no dia 30 do mês corrente, às 7 horas da noite, no Liceu de Artes e Ofícios.
Por essa ocasião, fundar-se-á a Associação dos Homens de Letras do Brasil, a que temos a honra de comunicar a Vossa Excelência, a fim de que se digne comparecer. Aproveitamos a oportunidade para assegurar a Vossa Excelência os protestos de apreço e etc, etc. E o meu excelentíssimo senhor, Dr. Vicente G. Quezada, conselheiro J.M. Pereira da Silva, conselheiro Franklin A. de Menezes Dória, Dr. Ladislau Neto, Dr. João Severiano da Fonseca, J. Franklin S. Távora. Aí tem uma acusação de recebimento. Olha que interessante. Rio de Janeiro, 21 de agosto de 1883, acusa o recebimento do honroso convite que como homem de letra, Vossa Excelência se servem fazerem-me para o sarau literário que se realizará em 30 do corrente, às 7 horas da noite, e que S.M. o Imperador se dignará honrar com sua presença. Considero como a maior prova de benevolência e fraternidade literária a distinção que Vossa Excelência me dispensam, tanto a mim como a meu filho, visto que ela excede os nossos muitos limitados merecimentos. Reputando da maior importância a fundação da Associação dos Homens de Letras no Brasil e o auspicioso começo de mais francas e ativas relações literárias que os países vizinhos ser-me-á não só muito honroso, mas sumamente agradável comparecer no Liceu de Artes e Ofícios, onde há de celebrar-se a festa. Saúdo, agradecido, a excelentíssima comissão por sua nobilíssima iniciativa e aproveito a oportunidade para oferecer a Vossa Excelência a homenagem de minha mais alta consideração e estima. Aos excelentíssimos senhores conselheiros J.M. Pereira e Silva e Franklin A. de M. Dória, Dr. Ladislau de Souza Melo e Neto, Dr. João Severino da Fonseca e Dr. J. Franklin da Silva Távora, Vicente G. Quezada. Rio de Janeiro, 21 de agosto de 1883. Aqui então acusa os recebimentos de quem recebeu o convite. Eis a direção dada à demonstração até o dia 29 de agosto, ou seja, os retornos um dia antes do evento. Encaminhemo-nos ao Liceu de Artes e Ofícios do dia 30. Na entrada, distribuía-se o seguinte programa da festa. A festa literária do dia 30 de agosto, ele distribuía esse materialzinho aqui, ó. Tá vendo? Aqui. Tá vendo? Aqui, ó. Isso. Sarau de Literatura. Programa do Sarau de Literatura. E olha como é que é escrito, né? Sarau. 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 A curiosidade da escrita do século XIX. Então vamos lá. Programa do Sarau de Literatura, em honra dos excelentíssimos senhores Dr. Vicente G. Quezada e Ernesto Quezada. A 30 de agosto de 1883, no Liceu de Artes e Ofícios. Primeira parte. Excelentíssimos senhores. Primeiro, conselheiro João Manuel Pereira da Silva, um discurso inaugural. Segundo, Dr. Vicente G. Quezada, a resposta. Terceiro, Barão de Paranapiacaba, que ele vai fazer uma poesia lírica. Quarto, Dr. Silvio Romero, crítica literária. Quinto, Dr. Manuel Jesuíno Ferreira, poesia histórica. Sexto, Dr. Afonso Celso Júnior, descrição de viagens. Isso na primeira parte. Na segunda parte, excelentíssimos senhores, Dr. Ernesto Quezada, no discurso. Oitavo, então, é o Dr. J. Severiano da Fonseca, descrição. Nono, Comendador J. Norberto de Souza Silva, poesia social. E 10º, Dr. Ladislau Neto, impressões de viagem. 11º, Dr. Franklin Távora,
discurso de encerramento.